nesses 25 minutos de aulas que nós temos, eu vou trazer aqui outros probleminhas. Tentei trazer problemas mais simples para que vocês exercitem isso aqui. E vocês vão perceber com o passar do tempo que aquela ideia de permutação do fatorial, ela vai aparecer naturalmente. Então, o que é que os matemáticos fizeram? Eles perceberam tanto os casos particulares que eles decidiram simplificar a forma de escrever inicialmente utilizando a ideia de fatorial. Tá bom? Então, hoje a gente vai continuar, como eu disse, tá bom? Esse primeiro slide que eu mostrei anteriormente já está no site, e essa segunda parte vai ser disponibilizada também, acredito que bem mais cedo do que da outra vez. E aqui eu trouxe problemas mais simples. O problema 2, ele pergunta assim: de quantas formas você pode dispor 4 pessoas em fila indiana? Para quem não sabe o que é fila indiana, aquela filinha que você coloca uma pessoa atrás da outra ali do ensino fundamental, sabe? Quando você estava na escolinha. Vamos pro lanche, né? No Eunice também, né? Merenda, não sei o quê, aí faz a fila. Então, se você tem 4 pessoas, de quantas formas você pode organizar essa fila? De quantas formas você pode ordenar essas pessoas, certo? Então, eu quero 4 voluntários para colocar o nome aqui para a gente fazer o exemplo. Digam aí seus nomes. Está Maria. Esté, é assim, né? Eu acho que eu aprendi. É assim? O seu? Não, meu não. É S-T-R. Ah, Só então, falta o E aí. pronto. A Esther. Temos, quem mais? Elisama. Elisama. Deixa eu ver aqui no chat que o pessoal escreveu. Yuri. Nós queremos saber de quantas formas nós podemos colocar 4 pessoas em fila. Vou colocar o nome do Jefferson. Ok. Meu áudio tá baixo, tá ruim, como é que tá? Tá ok? Tá ok, só tá Pra travando um mim pouco tá pra ok. mim a imagem. Beleza. Então, eu tenho 4 pessoas. E vocês podem perceber facilmente que eu posso ordenar essas 4 pessoas de formas diferentes. Eu tenho uma ordem que já está aqui, que é a forma que eu escrevi, e tenho outras maneiras. Mas com 4 pessoas, você já percebe que fica um pouco chato você ter que listar todas as opções. Atualmente, nós já temos recursos computacionais em que ele já te dá todas essas opções sem você precisar calcular. Mas com o objetivo de aprendizagem teórica, a gente vai listar aqui utilizando a árvore de possibilidades, que é aquele diagramazinho. Então, qual é a maneira mais fácil de fazer essas opções? Colocar aqui, como eu coloquei o exemplo das calças, Elisama, Yuri e o Jefferson. Eu vou colocar só Jeff para facilitar, tá certo? Mas vocês sabem que é o Jefferson. Então, a Esther, se a Esther for a primeira da fila, a segunda pessoa da fila podem ser 3 pessoas. Pode ser a Elisama, o Yuri ou o Jefferson. Até aqui tudo bem? Sim. Bem tranquilo. Pode parecer uma besteira isso, mas isso aqui é muito importante. Você ter esse diagrama na cabeça. Ok, se a Esther foi a primeira, e ela tem 3 opções para ser a segunda pessoa da fila, o que acontece se a Elisama for a segunda pessoa da fila? Ela vai ter 2 opções para a terceira pessoa, que nesse caso será o Yuri ou o Jefferson. Agora, se o Yuri for a terceira pessoa da fila, né? Sabendo que a primeira foi a Esther, a segunda foi a Elisama e a terceira foi ele, só resta uma opção para a quarta pessoa, que é quem? Quem é a quarta pessoa da fila? Se a gente seguir Esther, Elisama, Jefferson.
que é o Jefferson. Então, imagine que você vai fazer isso em cada uma das pessoas, certo? Eu vou fazer aqui rapidinho. Só essa primeira árvore da Esther, porque vai ser meio longo. E você vai perceber um padrão, ok? No caso, se for Esther, depois o Yuri, aí depois de Yuri, a gente já vai ter duas opções que são diferentes. Vai ser a Elisama e o Jefferson. Opa. Por outro lado, aqui, se for Esther, Yuri e Elisama, vai ter que terminar com o Jefferson. E aqui vai ter que terminar com a Elisama. Então, visualmente, assim, se você só tiver 4 pessoas, já dá muito trabalho fazer essa árvore. Então, existe uma forma mais simples de você pensar, que foi o exemplo das placas. Você imagina que cada linha que eu estou escrevendo agora é uma posição da fila. A primeira posição, a segunda posição, terceira posição e a quarta posição. Para a primeira posição, eu tenho algumas possibilidades. De quantas formas eu posso escolher aqui a primeira pessoa? Quantas opções eu tenho? Eu tenho 4, certo? Eu tenho 4 opções. Peraí que alguém está pedindo para entrar. Eu tenho 4 opções. Já na segunda fila, eu já escolhi uma pessoa na primeira posição. Então, eu vou ter 4 opções para a segunda posição? Não vou, porque eu já escolhi uma pessoa. Imagine que seja Esther. Então, para a segunda posição, eu tenho quantas opções agora? 3. Tenho 3. Não, tenho 3. Para a segunda posição, imagine na sua mente as 4 pessoas. Eu escolhi uma para a primeira posição. Então, para ficar na segunda posição, no caso, atrás da primeira pessoa, eu tenho 3 opções. Faltam 3 pessoas. Certo? Então, eu escolhi a Esther e a Elisama. Então, a terceira posição da fila, eu só tenho 2 opções. Eu tenho 2 opções de escolha, que é o Yuri ou o Jefferson. E a última posição só resta uma pessoa. E aí, a quantidade total de opções é a multiplicação dessas possibilidades. Aí você pergunta, poxa, mas por que é multiplicação e por que não é soma? Por conta dessa árvore de possibilidades. Se você fizer a árvore de possibilidades para todas essas situações aqui, ó, aí o Jefferson vai ter aqui deixa eu ver, Elisama e o Yuri, e aí só aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades, 6 possibilidades de ordem. E vão ser 6 possibilidades aqui, se começar com Elisama, aqui e aqui. Então, se você somar todas essas possibilidades, certo? Eu tenho 6 possibilidades em cada ramo dessa árvore, certo? Vão ser 6 mais 6 mais 6 mais 6. Mas eu posso escrever isso aqui como uma multiplicação. Eu posso escrever 4 vezes 6. Vocês concordam com isso ou discordam? Concordo. Tá fazendo sentido aí para vocês, isso aqui? Então, Sim. Isso aqui pode ser feito dessa maneira que eu coloquei aqui. 4 vezes 6 dá 24, né, gente? 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 2 dá 24. 24 vezes 1 dá 24. Ou seja, o princípio fundamental da contagem é um resultado que já foi provado, que simplifica essa configuração aqui, ó. Porque imagine se a fila tivesse 1000 pessoas.
Imagine você fazer uma árvore da possibilidade com as 1000 pessoas. Vocês acham que seria viável? Até seria, mas demoraria muito, muito mesmo. Então, o princípio fundamental da contagem, no final das contas, ele está dentro dele, ele está mostrando essa árvore de possibilidades. Eu peço que vocês, quando pegarem os slides, que vocês completem essa árvorezinha e comparem, tá certo? Então, se você não se convenceu ainda, preste atenção. A primeira opção, eu tenho 4 possibilidades. Perceba que quando eu vou para a segunda pessoa, eu já tenho 3 possibilidades. Depois, para cada uma dessas pessoas, das 3 possibilidades, eu tenho 2 possibilidades. E aqui termino com uma, que é justamente 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ok? Não sei se vocês tinham, não sei se vocês já tinham visto a explicação dessa maneira, mas eu preferi trazer inicialmente dessa forma, para que vocês fixem na mente o princípio mesmo. Então, de quantas... Oi. Esse assunto, essa conta aí, ela tem a ver com aquele assunto fatoriais? Tem. Lisama, por que você acha que tem a ver? Porque eu acho que você já entendeu o negócio. Eu estava seguindo o raciocínio aqui também com a senhora sobre isso, essas contas aí. Pronto, aí você percebe 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso lembra uma coisa que vocês viram, não foi? Que lembra o quê? O fatorial. O que é o fatorial? É uma maneira muito simples de você escrever uma multiplicação em que você vai tirando uma unidade. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 10 vezes 9 vezes 8. Então, nesse caso aqui, a gente pode simplificar ainda mais essa operação e escrever 4 fatorial. O que significa 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É uma multiplicação entre números naturais que vai decrescendo de 1 em 1 até o 1. Ok? Isso aí é cena para os próximos capítulos. Exatamente, é o que vocês viram no caderno. Eu só estou trazendo aqui coisas que podem não ter ficado tão esclarecidas, mas que vocês precisam ter isso muito bem explicados. Um outro probleminha, que vocês vão ver que não vai ser tão simples de fazer uma árvore das possibilidades. Quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas com um alfabeto de 26 letras? Certo? Imagine que eu tenho aqui a primeira letra, a segunda letra e a terceira letra. Faltou escrever aqui no enunciado que essa palavra não precisa necessariamente ter um sentido, ok? Mas quantos conjuntos de 3 palavras a gente pode formar com um alfabeto de 26 letras? Então, usando essa ideia que a gente usou no problema 2, vamos ver se a gente consegue trazer para o problema 3. Eu tenho 26 letras do alfabeto, ok? Perceba que aqui, diferente do problema 2, eu não posso colocar a mesma pessoa na primeira posição e na segunda posição, né? Porque até onde eu sei, a Esther não pode ser duplicada na vida real. Pessoas não podem ser duplicadas. Mas no caso das palavras, você pode colocar, por exemplo, sei lá, D e D. Você pode colocar A, F. Ou seja, não importa primeiro, se a palavra vai fazer sentido ou não, e você pode ter a situação de repeti-las. Só que aqui está dizendo que são letras diferentes. Então, o meu número de possibilidades vai ser um pouquinho menor. Ok? Nesse caso aqui, na verdade, eu tenho 3 letras diferentes. Então, se eu coloquei A na primeira opção, eu não vou poder colocar A aqui. Eu posso, sei lá, colocar um F. E aqui colocar um I. Ok? Então, simplificando, que eu sei que vocês já pegaram um jeito. De quantas opções, né, eu tenho para escolher a primeira letrinha aqui da palavra? Se eu tenho um alfabeto de 26 letras. Jonathan está respondendo aqui. Eu tenho 26 opções de letra.
tá certo? Eu vou colocar um exemplo aqui. Imagine que eu coloquei a letra J de Jefferson e Jonathan. Se as minhas letras têm que ser diferentes, quantas possibilidades eu tenho aqui para a segunda letra? 25. 25, porque nesse caso as letras têm que ser diferentes. Se as letras pudessem ser iguais, eu poderia colocar 26 opções, tá? E aí eu teria que fazer um arranjo para retirar todas as coisas repetidas que apareceriam, mas isso aí é um assunto mais para frente. Então, tem aqui 25 opções. Imagine que eu coloquei I. E na terceira posição, quantas letras eu terei de opção? 24. Terei 24. Ok? Portanto, o número de palavras com essa configuração aqui será o resultado dessa multiplicação. Ok? Fica para vocês fazerem depois. Aí a pergunta é, essa multiplicação aqui, ó, 26 vezes 25 vezes 24, será que é igual a 26 fatorial? É a mesma coisa? Sim. Quem acha que é a mesma coisa, levanta a mãozinha aí no Google Meet. Quem acha que é a mesma coisa? Ok. Se fosse uma avaliação, vocês teriam errado essa pergunta. Não é a mesma coisa. Por quê? Porque o fatorial, ele é uma multiplicação daquele número natural e vai decrescendo até o 1. 26 fatorial, na verdade, seria 26 vezes 25, vezes 24, vezes 23, vezes 22, vezes... até chegar no 1. Então, nesse caso aqui, isso aqui não é 26 fatorial, isso é 26 vezes 25 vezes 24, ponto final. É uma diferença bem importante, tá certo? Seria 26 fatorial se fosse uma palavra de 26 letras diferentes. Aí, para a primeira posição, seria 26 opções, 26 possibilidades. Para a segunda letra, 25 possibilidades. E você iria decrescendo até uma única possibilidade, que foi o problema que a gente mostrou no exemplo 2. Deu para entender um pouco mais essa diferença? Que é uma diferença muito importante, mas muito mesmo. Tá cortando minha voz, gente? Pra mim tá ótimo, professora. Tipo, na gravação, Pra mim também. para quem tá cortando, pode ser um problema da sua internet, né? Já que tem pessoas que estão me ouvindo muito bem, mas essa aula tá gravada, então vocês poderão voltar para ela quando puderem, tá certo? Beleza. Então, isso aqui tá errado, né? Não é igual. É diferente. Beleza? Ok. Esse problema 4, ele é bem clássico. Eu alterei ele para não ficar um número tão alto e não gerar mais confusão. Perceba que aqui eu não fiz mais a árvore de possibilidades. Você pode... É um exercício bom. Tentem imaginar a árvore de possibilidades aqui. Vocês vão perceber que vai ficar bem longo, mas você consegue perceber o padrão em cada letra, digamos assim. Tá? Mas é só a título de curiosidade. Problema 4, que vai ser o último da aula, é assim. Quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 3 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas por questão? Pensei aí um pouquinho. Como é que a gente faria? Quem quiser sugerir alguma coisa, já pode falar. Alguns alunos que não estão conseguindo entrar porque estão com problema de
conexão. Jonathan chutou 20. Tá, mas como é que é? Como é que faz? Resposta você vai me dar. Na verdade, eu nem calculei ainda. Não posso. Se você disser que é 50 e for a resposta, no momento eu não vou saber. De cara, deixa eu ver. Não é não. Podem ser respostas iguais? Vamos ver. Primeiro a gente tem que entender como é que se monta o problema. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tenho 5 minutos. Vocês têm aula depois daqui? Sim. Tem. Jonathan colocou 5 questões vezes 4 alternativas. Vamos lá, vamos pensar na árvore de possibilidades aqui. Vamos ver como é que faz. Você tem 3 questões. Tem a questão 1. Tem a questão 2 e a questão 3. Questão 3. Na questão 1, eu tenho 4 alternativas, né? Então, pode ser A, B, C ou D. Na questão 2, mesma coisa. A, B, C ou D. E na questão 3, questão A, B, C ou D. Letra A, B, C ou D. Então, contando aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho... Peraí. Só que tem uma questão aqui também que eu preciso considerar. A gente aqui tá com uma prova inteira, né? Então, a questão 1 vai ter que ser respondida de uma maneira, a questão 2 vai ter que ser respondida de outra maneira, e a questão 3 de uma outra maneira. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Porque é o seguinte, a questão 1, ela pode ser respondida de quantas formas? Ela pode ser respondida de 4 maneiras, né? Você pode escolher A, B, C ou D. Então, você tem 4 possibilidades para a questão 1. Você tem aqui 4 possibilidades. Para a questão 2, você tem 4 possibilidades também. E para a questão 3, também. Aí você pode dizer, professora, e se eu responder questão 1, letra A, questão 2, letra A e questão 3, letra A? Pode ser? Pode. Pode. É uma opção. Questão 1, letra A, questão 2, letra B, questão 3, letra C. Pode. Ou seja, aqui eu tenho... na verdade, eu tenho... Me expressei mal naquela hora. Eu tenho 4 opções de resposta para a letra A, 4 opções de resposta para a letra B e 4 opções de resposta para a letra C. Na verdade, a árvore de possibilidades aqui, ela precisa, para eu chegar em todas essas opções, a árvore de possibilidades ela é um pouquinho diferente, porque você vai ter que ter um condicional aqui. Tipo assim, se a questão 1 for a letra A, certo? Isso aqui é muito, muito importante, eu não previ isso. Todo mundo entendeu que, assim, a primeira opção, a primeira letra vai ser da primeira questão, a segunda letra vai ser da segunda questão, e a terceira letra vai ser da terceira questão. Tá bom? Então, se na questão 1 eu escrevi, se na questão 1 eu tenho essas 4 possibilidades, na questão 2 vai depender da primeira questão, né? Então, eu vou ter A, B, C e D. Aqui. E aí você imagina A, B, C, D para cada uma dessas opções aqui. Vai ficar muito grande.
Tô acabando, tá, pessoal? Aí, para cada uma dessas opções da questão 2, eu tenho 4 opções para questão 3, ou seja, não vai acontecer de eu eliminar uma letra, porque as questões são independentes, certo? Então, no final das contas, eu vou ter 4 opções de escolha para a questão 1, 4 opções de escolha para a questão 2 e 4 opções de escolhas para a letra B, ou para a terceira questão. E se eu multiplicar isso aqui, eu vou ter 4 ao cubo. Bom, 4 vezes 4 dá 16, e 16 vezes 4 dá 64, ou seja, a minha arvorezinha vai ter 64 ramos. Acontece muito isso, você começa a pensar na árvore de possibilidades, pode acontecer o que aconteceu aqui, de, eu escrevi a árvore de possibilidades de um jeito, mas não está tão legal, então vamos escrever de uma outra maneira, e isso acontece, tá certo? A questão original tinham 10 questões com 5 alternativas por questão. E perceba que apenas 3 questões com 4 alternativas já dá uma quantidade de gabaritos bem grande, né? São 64 formas possíveis de escrever. E é interessante que, por exemplo, o Enem, para garantir a segurança da prova, né, para evitar infelizmente acontece, né, fraude ainda, mas você tem, por exemplo, 45 questões de matemática, com 5 alternativas. Então, façam um teste, vejam quantas questões, quantas possibilidades de resposta você pode dar nesse gabarito. E você tem a cor da prova. Você tem, sei lá, 5 opções de cor. Então, você vai ter que multiplicar a quantidade de gabaritos possíveis por 5. Certo? Não ficou muito claro, mas na próxima aula de amanhã a gente vai continuar. Refaçam, se puderem, esses exemplos. E quem puder já ir criando a sua questão, baseada aqui no que eu fiz, sinta-se convidado a já responder para não acumular. Estou encerrando a gravação aqui e agradeço muito a presença de vocês.